Bom, Bom dia! Bom dia, eita. meu povo! Vai, Kátia, pode Bom ir. dia, bom dia, bom dia. Tudo bem com vocês? É uma delícia ver essas caras inchadas aqui, né? Olha a minha, gente, que maravilha. Eita, lasqueira, que Olha o delícia. zóio. Olha só, a galera aqui na tela. Vânia, seja muito bem-vinda. Nena Maria, Andréa Petreca, Andréa Lima, minha parceira. Vamos lá, gente. Comecem inalando o seu óleo, lembrando que, olha só, né? Nós estamos essa semana frankincense, tangerina, que eu peguei o white orange, que o tangerina não estava aqui em cima, e o peppermint. Então tem novidades desses óleos, wild orange, Adélia, é isso mesmo. Inalem seu óleo aí, e eu vou ler uma passagem aqui rapidinho para vocês do Café de Milhões, antes que a Andrea entre aqui no livro, tá? Então vamos inalando aí e eu vou lendo aqui para você, tá? Para vocês. Então olha só, gente, não se distraia. É a mensagem que veio hoje, tá, gente? Eu acho que casa, né? Acho que casa com o nosso movimento. Há uma grande e nítida diferença entre quem realiza ou os seus objetivos aqui na Terra. Há uma grande diferença em quem realiza os seus objetivos aqui na Terra. Imagine agora algo que quer muito realizar ou conquistar. Pode ser uma viagem, uma casa, um carro dos sonhos, um negócio, ou seja o que for. É o seu sonho, gente. Pense aí. Pense que para chegar nesse objetivo, você tem dois caminhos: um em linha reta e o outro cheio de curvas, desvios e obstáculos. O primeiro caminho é o de realização, e nele você está em ação, fazendo o que precisa ser feito e com muita clareza e foco no que você quer realmente. O que você quer realmente. Já no segundo, você se distrai todo momento, com muitas oportunidades, ideias ou distrações, e demora mais para realizar, ou até mesmo nunca aconteça. Suas ações serão baseadas nessa única decisão que irá tomar em não se distrair, sabendo exatamente o que você quer e por que você quer. Ah, eu quero um carro melhor. Por quê? Eu quero uma casa melhor. Por quê? Eu quero uma equipe gigante. Por quê? Eu quero bater meu poder de três. Por quê? O que que eu vou fazer com o dinheiro? Então a gente tem que sempre saber o nosso porquê. E aqui ele faz uma chamadinha no final. Se imaginasse uma linha reta para os seus objetivos sem se distrair, o que acontece nessa trajetória? O que acontece nessa trajetória? É uma pergunta. Quais quais os passos que eu preciso dar? Então, quais são as ações que eu vou precisar fazer para conquistar os meus objetivos? E aí, gente, não fique com o que você precisa fazer no cabeção. Traga aqui para o papel, que aí fica muito mais fácil da gente ter clareza de onde a gente quer chegar e o nosso porquê. O porquê eu quero aquilo ali. Vai lá, Andréia. Beleza. Opa! Eita, saiu tudo aqui. Pronto. Gente, nossa, eu vou falar para vocês, viu? Os capítulos estão ficando cada vez melhores. Olha só, continuando então o nosso poder da ação. A gente falou que ia terminar o capítulo 3, né? É isso? Capítulo 3. Só que, gente, não tem como terminar o capítulo 3, porque tá muito sensacional isso aqui e é muita coisa pra gente esmiuçar, tá?
Então, hoje a gente vai falar melhor sobre as 6 leis para conquistar a autorresponsabilidade. Então, se vocês quiserem anotar algumas coisas aí que a gente vai falar, vamos lá. Primeira lei é não criticar as pessoas, né? Como a gente já tinha passado a semana passada. Então, primeira lei é não criticar as pessoas. Bom, aqui já começa falando da crítica construtiva, tá, gente? Crítica construtiva, já vou falar para vocês que não existe. Quando você fala crítica construtiva para a pessoa já fica preparada para bordoada, entendeu? E crítica construtiva, gente, constrói nada. Se você vai falar, ela já se arma, porque sabe que você vai vir com a bordoada para ela, né? Ou você se cala, ou você dá uma ideia. Esse dar uma ideia é dizer algo cujo foco seja o acerto e não o erro, tá? Então, você vai dar uma crítica construtiva para a pessoa, ela não, gente, ela não vai escutar da mesma forma, como se você desse uma ideia para ela. Então, pega aquilo que você quer criticar e transforma numa ideia para ela. Transforma numa ideia, né? Quando paramos de criticar, nosso foco muda, passamos a ver a solução. Então, quando você dá uma ideia para essa pessoa, você passa a ver a solução também junto com ela. E a partir disso, a nossa mente ela se responsabiliza pelos acontecimentos. A nossa cabeça ela se responsabiliza por aquilo que vai acontecer depois daquela ideia, né? E aí forma-se então atitudes e decisões mais assertivas a partir dessa ideia, né? E, e também proativas, maduras e produtivas. Então, aqui no livro, ele está falando, né? Jesus, perdi já o negócio. Aqui. Aqui ele está falando sobre dar uma ideia. Lembre-se, é muito fácil criticar e muito cômodo falar do cisco do olho do outro. Porém, isso nos impede de ver a trave nos nossos olhos. É facinho de fazer isso, né? Então, dá uma sugestão, uma ideia para os resultados serem melhores, tá bom? Bom, a lei 2, não reclamar das circunstâncias. Ai, ai, essa aqui eu vou falar para vocês um negócio, viu? Tem coisa que pega, tem coisa que pega, gente, vocês não têm noção, que a gente acha que a gente não reclama, tá? Aí quando a gente lê isso aqui, aí você fala, meu Deus. Ah, eu também anotei um monte de coisa. Você fala assim, nossa, eu reclamo. Eu reclamo, eu achava que eu não reclamava, mas eu reclamo, lascou tudo. Bom, o que que significa reclamar? Aí eu sempre ouvi assim, ó, reclamar é clamar 2 vezes, né? E aqui tá escrito assim, ó, exigir para si, reivindicar. Ai, que chique. Queixar-se, protestar e lamuriar. Bom, a única coisa real, né, que a reclamação consegue é provar a imperfeição e a incapacidade da outra pessoa. Tenso, hein? E quando você reclama, você está mostrando para outra pessoa que você é mais capaz que ela. Oxi, que coisa doida. É isso mesmo, gente. Olha só. Aí aqui já vem a lapada, né? A mãe que aponta os defeitos do filho. Tenso isso aqui. Por que que tá falando que a mãe que aponta os defeitos do filho? Porque quando ela aponta os defeitos do filho, ela mostra para ele que ela é mais capaz do que ele. Ah lá, Raquel, eu sabia que ela ia colocar a mão na cabeça. Gente, isso daqui para mim foi uma lapada também, tá?
Raquel tá ali colocando mãozinha na cabeça, mas eu tô aqui, ó. Coraçãozinho chega fez assim quando eu li isso. Por quê? Porque eu critico muito, né? Eu reclamo das coisas erradas que faz. E aí me lasca esse negócio aqui. Mas calma, calma, Raquel. Calma, que depois vem a bonança. Fique em paz. E aí aqui foi uma parte que me pegou bastante e eu quis escrever, tá? O chefe que humilha e aponta os erros do funcionário. Gente, o chefe culpa o funcionário pela falta de crescimento da empresa, em vez de assumir a responsabilidade. Então, assim, ó, sabe por que que isso daqui pegou? Porque a gente está falando aqui de um negócio e de uma equipe. Então, se o chefe humilha e aponta os erros do funcionário, e aí ele culpa o funcionário pela falta de quê? De crescimento. Aí você fica pensando lá no joio e no trigo, né? Será que eu tô apontando a falta de crescimento da minha equipe para minha equipe? E não tô me responsabilizando pelos resultados? Pelos meus resultados? Se os resultados são meus, então por que que eu tenho que culpar a equipe, né? É, gente, é tenso o negócio. Aí aqui teve outros exemplos, né? O aluno que não reconhece, não recebe elogio do professor, né? E aí tem algumas passagens aqui. Tem algumas passagens. Bom, tem uma passagem de Efésios, ler a palavra de Efésios. Tem uma palavra de Efésios que fala assim, ó: Não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe, suja, contaminadora, e sim unicamente a que for boa para edificar, conforme a necessidade, e assim permita graça aos que ouvem. Então aqui está falando que é só para edificar conforme a necessidade de quem escuta. Tá falando na palavra, gente. É o que tá falando aqui. Bom, escolher e focar nas soluções e possibilidades vão florescer tanto que os problemas ficam irrelevantes. Aqui está dizendo assim, gente, que se você foca na solução ou no problema, ele floresce do mesmo jeito. Se você focar no problema, ele vai florescer, e se você focar na solução, também vai florescer. Só que se você foca na solução, vai florescer tanto que o problema não faz mais diferença, entendeu? Então, escolha focar nas soluções e confrontar as pessoas com fatos e dados, né? Do que com sentimentos e percepções. Então, aqui, Raquel, fala a respeito dos filhos, né? Que você não vai deixar de confrontar o seu filho, confrontar as pessoas com a verdade. Você vai continuar confrontando, né? Não impede que você olhe no olho do seu filho sem reclamar e diga o que esperam dele e que determinado caminho não será a felicidade se o filho persistir nos erros. Então é sem reclamar do erro, ir lá e colocar os dados daquilo que a pessoa fez, né? Falar a percepção dela, né? A sua percepção no caso. Isso independente de ser filho, tá? Eu tô dando o exemplo do filho porque eu e Raquel ficamos meio assim, né? E aí aqui eu anotei, né? Eu grifei uma parte aqui no finalzinho que fala assim, ó: Como tudo na vida, a qualidade das palavras proferidas por você é uma opção. Serão palavras de crítica e cobrança ou serão elogios e validação? Exerça o livre-arbítrio e fale bem, fale com prudência. Olhe com positividade e clareza as circunstâncias e colha os frutos da intencionalidade das suas ações. Então,
prestar atenção no que a gente fala e escolher bem aquilo que a gente vai falar. Isso a gente sempre fala dentro do sistema, eu sempre ouvi muito, 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 né? Principalmente palavras negativas ou até mesmo palavrão. Palavrão, gente, é um negócio, meu Deus do céu. E o palavrão faz muito tempo que eu não falo, tá? Porque eu falava muito e era muito mesmo, falava demais. E aí um dia uma amiga minha veio falar a respeito desse negócio de palavrão. E aí eu passei a me corrigir, passei a ouvir o que eu estava falando, e aí eu fui mudando isso. E aí hoje é muito estranho quando a gente escuta alguém falando palavrão. Até os meus filhos acham estranho, acham esquisito. Porque tem pessoas que o palavrão não sai da boca da pessoa, né? Então é estranho quando você ouve uma pessoa falando e você não tem esse costume e sabe. Além de não ter o costume, sabe o que que o palavrão traz para a vida da pessoa. É tenso o negócio. Bom, terceira lei, não buscar culpados. Gente, isso aqui eu vou falar para você, viu? É só de ouvir esse negócio de buscar culpado, dá até um negócio, dá até um no corpo. Eu não sei se vocês pensam desse jeito, mas eu fico até meio trêmula assim, de raiva mesmo, viu? Por quê? Porque eu sempre fui aquela pessoa que não quis buscar culpado em nada. Primeiro eu tenho que olhar a minha culpa do negócio e buscar uma solução e não culpados. Se você busca culpados, meu, já tá errado. Você tem que buscar a solução do negócio. Eu detesto esse negócio de ficar buscando culpado. Ah, porque o fulano fez errado, é porque o ciclano, porque a culpa foi do outro. Meu, busca a solução. Peraí. Aconteceu um erro, aconteceu um problema. Aconteceu um problema. Então, o que que a gente pode fazer para resolver esse problema? Primeiro eu penso no que tem que resolver. Depois eu vou buscar se teve, se não teve, o que que teve, quanto teve de culpado. Deixa eu tomar esse negócio aqui. Olha, o negócio mexeu tanto comigo que eu tô até meio zonza. Bom, aqui tá falando que neurologicamente que é um grande perigo. Porque muda. Bom, por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo obtido foi por culpa do outro? Olha o que que a nossa mente faz. Em- Então, aí tem umas justificativas aqui, ó, que eu anotei. Bom, vamos ver como que fala, as justificativas, né? Por que mudar e fazer diferente se o resultado negativo obtido foi culpa do outro? Então, o nosso cérebro, ele vê assim, ó. Afinal, se são os outros os responsáveis, por que por tudo isso estar assim? Por que eu deveria mudar? Os outros que mudem. Vamos dar uns exemplos. Por que mudar se os políticos é que são corruptos? Por que mudar se o problema é do meu professor que é ruim? Olhei para Giovana aqui. Por que mudar se o problema é minha esposa ou esposo que é crítica e reclama de tudo? Por que mudar se o problema é minha equipe que é desmotivada e não corre atrás das vendas? Por que mudar se o juiz do futebol é que é ladrão e o meu time sempre perde? Enquanto você não abolir essas justificativas e desculpas intelectuais da sua vida, nada, exatamente nada vai mudar. Nada. Ai, ai. Então não busque culpados. Não busque culpados. Solução. Você vai buscar solução e aliados, parceiros de aprendizagem eterna. Olha lá. Você quer falar? Peraí.
Eu anotei aqui uma frase que eu achei bem interessante nesse capítulo, né? É muito mais fácil olhar o erro dos outros e é muito mais difícil perceber os nossos. Exatamente. Exatamente. Bom, quarta lei. Eu nem falei muito dessa parte, gente, porque, nossa senhora, Aparecida. Para mim, acho que é o ó do Borogodó, esse negócio de procurar culpados. Quarta lei, não se fazer de vítima. Então, aqui o autor coloca um exemplo da criança doente que quer a atenção dos pais e quando cresce, quase que instintivamente, como um vício, faz o que aprendeu a fazer quando criança. Vocês têm noção, gente? Vocês têm noção que a criança ela fica doente para poder conseguir a atenção dos pais? E ela vê que ela consegue por um tempo, né? Porque até ela ficar boa, os pais vão dar ali atenção. E depois tudo volta ao normal, entendeu? Isso aqui é fortíssimo, porque ele está falando que quando a gente aprende isso na nossa infância, a gente leva isso para a vida adulta. E a gente faz isso como se fosse uma coisa comum, normal, porque a gente aprendeu a fazer isso. Entendeu? Aí tá aqui no finalzinho ele fala assim, ó: quando sofro, fico doente, debilitada, eu passo a ser amada, amparada e querida. Quando estou boa e sã, ninguém liga para mim. Pá! A Giovana tá incrédula aqui, gente. Vocês estão entendendo? Bom, então aqui eu anotei, né? Falar do seu sofrimento, falar do sofrimento, ficar falando desse sofrimento, desse sofrimento, desse sofrimento. Só falo do sofrimento. Primeiro, que ou a pessoa se afasta porque ela não aguenta ouvir você falando do sofrimento, ou ela se une a você porque ela também só fala do sofrimento dela. Ah! É sério, gente. É sério. Ó, aqui eu até anotei, ó, e quando encontra alguém igual, os dois, um serve de muleta pro outro. Entendeu? Então, gente, vocês não têm noção. Isso aqui. Isso aqui. Eita, pega. Isso aqui é bordoada em cima de bordoada, gente. Vocês não estão entendendo. Por isso que eu falo para vocês, vocês têm, precisa ler esse livro, porque a gente está falando só uns pedacinhos. Quando você pega para ler, aí o negócio fica tenso. Vamos para a quinta lei. Então, gente, por favor, não reclame, porque se você reclamar e você achar alguém que também reclama, os dois vão servir de muleta um para o outro, tá? Não reclamar é a melhor solução. Quinta lei, não justificar os seus erros. Bom, o erro, gente, ele é fundamental no aprendizado. Se não reconhecemos o erro, não aprendemos. E se não aprendemos, não mudamos. Interessante. Então, se a gente quer mudar, a gente precisa errar para aprender. O erro faz parte. O erro faz parte, né? Então, aqui ele dá o exemplo do Adão e Eva. Da Adão e da Eva, né? Ele dá o exemplo de quê? De que ele fez. O Adão foi lá, o Adão e a Eva foram lá comer a fruta, né? Comer a fruta, por quê? Por causa da serpente, certo? Aí, quando Deus pergunta, questiona, que, ó, gente, juro para vocês, quando eu ouvi esse exemplo, eu pensei em eu ouvindo também, porque todas as vezes que eu escuto, eu falo assim. Fiada da mãe de Adão foi lá e culpou Eva, que foi a mulher que tu me destes, né? Foi a mulher. Aí a Eva vai e faz o quê? Dá ouvido à cobra e fala que foi a cobra. Então nenhum nem o outro assumiu o próprio erro. E os dois culparam a quem?
Deus, gente. Eles culparam Deus. Sabe por quê? Porque o Adão falou: foi a mulher que tu me deste e colocasse aqui no paraíso. E a Eva fala: foi a serpente que o Senhor colocou no paraíso. Você entendeu? Os dois colocaram a culpa em Deus, gente, e não assumiram o próprio erro. Ó, Senhor, eu sei que o Senhor falou para mim, né, que não era para comer, mas eu tava com vontade. Pô, assume, rapaz. Não, ele não foi homem e ela não foi mulher. Entendeu? Agora nós que tem que ser, né, por eles. Estamos aqui, nós tudo vestido. Vestido no frio, tendo que trabalhar para comer. Tudo por quê? Porque não souberam assumir o erro. Assumir o próprio erro, certo? Não existe erros. Anota isso, gente, é importantíssimo. Não existe erros, apenas resultados. Não existe erros, apenas resultados. Exatamente. Cadê Jesus? Eu anotei aqui, ó, no início, que se não houver reconhecimento do erro, não haverá aprendizado e não havendo aprendizado, não existe mudança. Era isso que estava escrito lá. Bom, se você errou, isso daqui é interessante. Se você errou no mês anterior, então aprenda com isso e mude para obter outro resultado. Se eu quero um resultado, é só mudar. Aí ele dá vários exemplos, né, de venda, principalmente, né? E, e aí ele fala um ditado: loucura é continuar fazendo a mesma coisa e esperar resultados diferentes. Isso aqui a gente escuta direto, não é? Isso que é loucura. Isso é que é loucura. Enfim, aprenda com tudo e com todos. E a partir do resultado obtido, mude a si mesmo na busca de novos e melhores resultados. Aqui ele está falando que a gente precisa aprender com os nossos próprios erros, né? Não é com tudo e com todos ele está falando, é para a gente, viu? A gente precisa observar melhor aquilo que a gente faz e também aquilo que os outros fazem, que não está dando certo, entendeu? Aprende com o seu erro, mas aprende com o erro do outro também. Bom, lei 6: não julgar as pessoas. Ai, essa aqui foi aquela que eu tive dúvida, né? A dúvida sobre a atitude, né? Que era, se for para você julgar, então julgue a atitude delas, né? Ah, sobre julgar a atitude e o comportamento. Aqui ele deu um exemplo do barbeiro, da pessoa que vai lá e é barbeiro no trânsito, né? Então você tá no trânsito, a pessoa faz uma barbeiragem, o que que você faz? Xinga, briga, fica nervoso, estressado, né? E aí tá falando assim que a pessoa que ela é autorresponsável, ela vai falar assim, ó: que barbeiragem aquela pessoa fez? Podia até causar um acidente. Eu falei que eu quero ser evoluída assim. Pode, pode falar. E foi tão interessante, gente, quando eu li esse capítulo aqui. E ontem à noite eu estava indo para a igreja e aí eu dei a volta aqui perto do Sonda, né? Quem conhece aqui sabe. Fui abastecer o carro. E aí, gente, quando eu saí do posto, logo que eu saí, eu vi um carro vindo. Eu pensei assim, gente, vai bater, vai bater, vai bater. E aí ele freou, né? Eu tirei o carro e ele passou e freou. E aí eu fiz a rotatória e parei do lado dele para dar a volta que eu ia vir pro centro, né? Gente, o cara tava completamente bêbado. E eu lembrei na hora dessa passagem. Por quê? Eu poderia ir, gente, ou ficar na frente dele, ou emparelhar e tipo assim, né? Ô, você tá doido fazer uma coisa dessa? Mas o cara tava bêbado. E aí, né, veio exatamente isso, a intenção. Qual que é a sua intenção? O que que eu poderia fazer, né? O que que eu poderia falar? O que que eu poderia pensar? E aí eu falei, nossa, gente, que ele vá para casa dele
né? E que não provoque nenhum acidente. Então, quando a gente tem a consciência, e exatamente por que que eu tive a consciência? Porque a gente está fazendo esse trabalho, porque a gente está estudando, porque é o automático. Nossa, que cara. Tarará, tarará, né? Mas é a autoconsciência. E olha como as coisas, literalmente, elas acontecem. Né? Foi assim muito rápido. Eu estava lendo à tarde, a gente estava trabalhando isso aqui, e à noite eu fui para a igreja e é exatamente o que aconteceu. Aconteceu e as coisas acontecem. Então, Sim. aqui, ó, né? Colocar em prática. Isso mesmo. Mas, gente, ó, eu falo assim que eu uso os dois lados. Porque muitas vezes eu olho para a pessoa e falo assim: Senhor, guarda essa pessoa, igualzinho a Kátia fez, guarda essa pessoa para que não aconteça nada nem com ela, nem com ninguém. Porque literalmente ela tá errada no que ela tá fazendo, entendeu? E muitas vezes também eu fico pé da vida, né? E brigo e grito, e não com a pessoa, mas dentro do meu carro. Entendeu? Ali brava com aquela pessoa, mas dentro do meu carro. O que foi, Raquel? Ah, não, não entendi. Depois você escreve para nós, tá? Eu, quando acontece esse tipo de situação no trânsito, né, que aqui no trabalho às vezes preciso ir muito para Sorocaba voltar, então você pega muita coisa no trânsito. Então eu falo, Jesus, ô abençoado, toma a cabeça dele, Senhor, porque realmente é uma reflexão sobre isso. Quando foi falado Sim. do palavrão, eu anteriormente eu era uma pessoa também que falava muito. Hoje, quando alguém fala palavrão do meu lado, eu olho e falo assim, olha a boca. Por quê? Porque a gente sabe o que isso traz. A gente sabe Exatamente. daquilo de ruim que traz, né? Porque se eu posso, o mesmo, gente, o mesmo trabalho que eu tenho de falar um palavrão, eu tenho de falar uma palavra abençoada. Eu tenho de falar algo bom. Então, em casa é filho de Jesus, abençoado, sabe? É abençoar a vida das pessoas. A gente tem esse poder, porque quanto mais eu abençoo e sou grata, mais eu vou ser abençoada, né? E receber coisas boas da parte de Deus. Então, assim, hoje eu estou muito feliz de estar fazendo parte, né, dessa manhã que hoje deu aqui no serviço, coincidiu. Mas, assim, realmente é uma baita de uma reflexão, assim, para a gente levar para a semana toda. Gente, em termos de crítica, né? De criticar tudo, tudo e Exatamente. todos, sem palavras, assim, ó, Exatamente. espetacular e desperta. Ó, Fecha aí pra mim, entenda por que esse favor. comportamento acaba influenciando tanto quem recebe a palavra quanto no seu dia. Então, assim como a Raquel estava falando, né, daquilo que traz pra gente, é exatamente isso, gente. Então, você vai xingar o cara lá no trânsito, depois você vai passar o dia todo estressado por causa de um acontecimento que, de verdade, talvez o cara nem estava fazendo uma barbeiragem, talvez ele estava ali com pressa porque ele precisava levar alguém para o hospital. A gente não sabe o que está se passando na vida do outro. Você entendeu? Às vezes ele tá ali fazendo aquela barbeiragem toda porque ele tá querendo levar, tipo, tá querendo ir para o hospital, ver alguém que tá morrendo, vai saber o que que tá acontecendo, não é verdade? Então é isso. É, o que vai agora é isso aqui, ó. O que que vai acrescentar na sua vida ou na vida do outro que você acusou de julgar, né? A questão do julgar. O que que vai acrescentar na sua vida ou na vida do outro que você julgou? Kátia, Kátia. Lembrei da Kátia nessa hora. Será Aí tem uma parte, tem outra passagem da Bíblia. É muito legal esse livro, porque ele traz muitas passagens, tá, gente? Então ele traz outra passagem da Bíblia que fala assim, que é Mateus 7:2. Com a mesma moeda que julga, será julgado. Então, do mesmo jeito que a gente julga o outro, a gente vai ser julgado também. E aí? E eu escuto isso sempre. Eu escuto isso sempre na igreja a respeito do julgamento. Então, que a gente fala também numa outra passagem que é de que só cabe a Deus julgar, né? E aí ele fala assim: a nós só compete julgar os comportamentos e as ações, e de preferência, começando por julgar as nossas. Julga você mesmo primeiro, para depois você julgar o outro. Aliás, você nem tem que julgar o outro, né? Aí, gente.
aqui eu vou trazer essa parte aqui, depois a Kátia vai trazer também alguma coisa a respeito, tá? Como usar, aí terminou as leis aqui, ó. As 6 leis. Deixa eu só ler uma coisa aqui que ele deu de exemplo, que é a respeito, ele deu um exemplo aqui do João, né? Que o patrão acusava o João pelas falhas dele, né? Então, o que essas falas causam? Apontar os erros e as falhas do João acrescenta o que na vida? Não só dele, como de quem acusa. E se em vez de julgar, você falar apenas do comportamento e do resultado, ajudando a trazer uma solução, de novo questão de solução, e mostrando o quanto você confia em quem essa pessoa é e no que ela faz. E aí ele dá uns exemplos aqui. Ele fala assim que o patrão desse João falava que estava tudo errado, que de novo ele errou, que ele não aguentava mais falar sobre os erros, né? E aí ele fala: João, aqueles 2 concertos que você fez não ficaram tão bons. Diga-me o que você pode fazer para que a engrenagem fique precisa. Dessa vez, a segunda vez, né? Dessa vez ficou melhor, João. Parabéns. Na próxima, vamos usar o calibrador eletrônico para dar mais precisão ainda? Ok, ok. E na terceira, parabéns, João. Dessa vez o serviço ficou muito bom. Nosso desafio agora é cumprir os prazos. Top encarar esse desafio comigo? Eu achei muito legal, muito bacana isso aqui. E aí, como usar as 6 leis da autorresponsabilidade? Você vai querer passar essa parte, Kátia? Tá. Então é assim, ó. Como usar as 6 leis? Aconselho que você imprima as leis e deixe nos lugares que você mais frequenta. Então, a Sandrine, gente, ela sempre fala isso, de colocar uns uns papelzinho, post-it, uns post-it grudado no computador e tal, né? Então você pode colocar no computador, você pode colocar no espelho do banheiro, você pode colocar no seu guarda-roupa, onde você mais olha, onde você mais vê, onde você mais frequenta dentro da sua casa, tá? Para quê? Para você relembrar. Só para isso, tá? É só para você relembrar, para que fique visual. E aí, ele deu um exemplo de uma pessoa que pegou, fez um cartaz escrito urgente, bem grande assim, com as 6 leis e colocou na empresa. Distribuiu em várias empresas, né? Em vários lugares da empresa, né? Banheiro, refeitório, enfim. E ele percebeu, essa pessoa percebeu que as coisas começaram a melhorar dentro da empresa. E aí teve outros que fizeram adesivos, e aí você vai fazer o que é mais fácil. Agora eu quero que vocês façam um exercício. Cada um de vocês vai pegar a canetinha e vai escrever. Canetinha na mão e vai escrever. E escreva o nome de quem tem sabotado sua vida, seus sonhos e escolhas. Então escreve aí no seu caderninho. Qual é o nome de quem tem sabotado sua vida, seus sonhos e suas escolhas? Escreveram? Escreveram o nome? Nome completo da pessoa? Ótimo. Agora vamos lá. Se não, se não foi o seu nome que você escreveu, significa que ainda está negando a autorresponsabilidade. Significa que ainda olha para o lado e vê culpados. Eu mesma. Eu mesma, Eliane. Certo, gente? Esse é um exercicinho básico, básico. Catita, é contigo. Que nós já passou bastante do horário, mas não teve jeito, gente. É Essas isso seis aí. leis assim não tem como ser menos do que isso. Foi o que nós falamos, essas 6 leis, gente. Se a gente começa a falar sobre, nossa, dá assunto assim para muitos dias de bate-papo, porque a gente se identifica muito, muito, a gente toma muita consciência. É isso exatamente o que está acontecendo, exatamente o que está acontecendo, né?
Então, só para a gente encerrar aqui, é, durante, né, esses dias aí, o que que a gente fez? O primeiro óleo, né, foi lá, o tangerina. O segundo, isso, white orange lá. O segundo, eu coloquei certo, ó, eu achando que era tangerina. O peppermint, o segundo, né? E o terceiro, o frankincense. E a proposta agora, gente, o que que é? A gente unir esses três óleos e fazer um blend, tá? Para que a gente faça essa mistura. É exatamente para a gente absorver essas seis leis e colocar ela em prática. Kátia, eu não tenho um, eu não tenho outro. Providencia, gente. Providencie e coloque, porque é algo que se eu não tenho, vou providenciar. É a nossa ação. O que que eu preciso fazer para eu andar em linha reta para eu conquistar o objetivo que eu quero lá na frente, tá? Então comece pelas coisas simples, tá? E aí a receitinha, depois eu posso até pôr no grupo, tá? A receita desse blend, para a gente ter clareza referente ao nosso movimento. Eu vou ler aqui cada um. Peraí, 40, 10. Por que que a gente, qual que é o significado de cada um deles, tá, gente? Bom, a maioria que já sabe, mas dentro do movimento que nós estamos fazendo, qual é o significado, tá? Então, o tangerina, o White Orange, traz leveza e uma sensação cítrica vibrante. Aquilo dá alegria, resgatar a nossa alegria, tá? O peppermint, aquela sensação fresca e revigorante, de energia, ação. O que que eu preciso fazer? O que que eu preciso movimentar, tá? E o olíbano, né, que a gente já sabe, né? Ele traz um. Ele vem assim, com a sensação de presença. Presença. Eu preciso estar presente. E tem muito a ver com aqui, né, gente? Então, olha como tudo, quando a gente começa a pôr a nossa roda para girar, tudo ela começa, né, a engrenar ali. E aí, gente, o desafio da semana. Eu quis dar um passinho para trás, tá? Porque a gente trouxe os desafios aí com metas. Ontem a Andrea trouxe sobre o desafio que era para eu trazer e casou que eu também estava montando a Blitz para hoje. E aí o desafio é contar a sua história em 60 segundos. Quem aqui sabe contar a sua história? Porque eu fiquei pensando, né, gente? Vamos trazer aí, vender 5 colágeno, um kit livre, fazer o cadastro e tal. Isso é fundamental para o nosso negócio. Né? A gente não pode deixar esquecer que aqui é um negócio, né, onde a gente quer evoluir, a gente quer, né, mudar, porque se eu quero algo para minha vida, se eu quero algo financeiro, o que que eu tenho que fazer? Vim para ação, fato. Porém, eu preciso fazer começo, meio e fim. E assim, né, além da nossa lista, a gente precisa contar a nossa história. Hoje eu vou trazer isso na Blitz também. Mas a nossa história é em 60 segundos. Se eu pego um elevador e eu quero, rola ali uma conversa, a pessoa fala: "O que que você faz?" E ela te pergunta o porquê. Você consegue resumir isso em 30 segundos, 60 segundos? Se você tem 1 minuto, esse 1 minuto ele vai mudar a sua vida. E aí, né? E aí, fala, Andréia. Não? Então, gente, olha só. A proposta é antes decisão e depois, tá? Antes, quem é você, seu nome, né? Tudo de forma bem resumida, tá, gente? É o antes. Quem é você? A decisão. Por que resolvi experimentar esse negócio? Qual foi minha decisão? A minha decisão, gente, Kátia Gomes, foi exatamente porque o meu movimento naquele momento já não fazia mais sentido para mim. Só fazer aquilo que eu fazia. Então foi uma decisão. Tá? Já não fazia mais sentido eu estar naquele movimento que eu estava naquele momento. E aí eu tive que mexer o caldeirão, tá? E depois, o porquê, o que que você vê lá na frente? E esse porquê, gente, ele não precisa, mas eu não cheguei ainda onde eu quero.
mas eu visualizo, eu vejo, tá? E dentro disso, gente, você pode citar exemplos. Ah, eu não cheguei, mas teve alguém que chegou, né? E uma das coisas que me chama muita atenção, gente, é sobre a mudança. Então, quando eu vejo mudança, eu vejo propósito, eu vejo que eu estou realizando o meu propósito dentro disso. Ah, um exemplo simples, o parar de falar palavrão. Não é uma mudança? Que isso vai respingar em todos que estão ao meu redor? Nossa, olha, a Kátia parou de falar palavrão. O que está acontecendo? Será que é esses olhos aí que ela. Porque, gente, ninguém gosta, a não ser aquelas pessoas que têm a energia pesada que tá ali do seu lado, que é os caranguejos que tá te puxando pro balde. Do contrário, ninguém gosta. A pessoa que ela cuida da energia dela, ela não vai querer ficar do lado da pessoa que vai trazer algo negativo. Então, a proposta é exatamente essa, tá? O desafio da semana. E aí, eu vou deixar esse desafio guardadinho ali, a gente não sabe quem fez, quem não fez. Não. Mande esse áudio para alguém que você queira, tá? Pode ser para o seu upline, pode ser alguém aqui do grupo, mas mande, grave, né, esse áudio. Eu sou fulano de tal, decisão, né? O meu porquê, eu resolvi experimentar esse negócio por tal coisa, para cuidar da minha saúde, e dadadadadadã, e o que que eu vejo? Em menos de 60 segundos é o máximo, tá? Não pode mandar um áudio de 5 minutos. Certo, gente? Então, esse é o desafio da semana. Combinado? Fala, Andréia. Eita! Gente, quem cumpriu os desafios que a gente fez durante todo o mês? Quem conseguiu cumprir? Alguém conseguiu cumprir os desafios? A Kátia conseguiu. Você fez um cadastro, amiga? Ó, eu não consegui fazer o cadastro, não, mas as vendas eu fiz. Lá, Nena. Nena conseguiu também, Nena? Ó, quem mais conseguiu? Então, a única coisa que eu não consegui foi o cadastro, gente. As vendas eu consegui fazer até mais do que era o proposto dentro do desafio, tá bom? Que mais? Ah, alguém quer falar alguma coisa sobre